Olá, pessoal. Meu nome é Cristiano Malgueiro. Eu sou o CEO da Futuro Tecnologia. A Futuro é uma empresa focada em soluções para a saúde. É uma health tech. E hoje a gente vai falar sobre como implementar automação nos processos financeiros e tendo um ganho de eficiência bastante importante que a gente tem observado aí no mercado. Eu tenho o prazer e sou muito grato por ter comigo hoje o José Antônio Corrêa Júnior, que é um parceiro meu na Futuro Tecnologia, e o Fernando Baldin, que é o Country Manager da Automation Edge, que é a plataforma que a gente usa nesse tipo de solução. E a Futuro Tecnologia é certificada e parceira da Automation Edge aqui no Brasil. Então, sem mais delongas, José Antônio, você quer começar já se apresentando e mandar ver aí? Vamos lá. Então, obrigado, Cris, aí pela oportunidade. É uma satisfação também estar aqui com vocês, né? Então, eu sou José Antônio, trabalho com cash management aí há mais de 15 anos, né, no mercado financeiro. E o objetivo é falar um pouquinho para vocês da ferramenta da Futuro Tecnologia, o Cash Consulting, trazer um pouquinho desse conceito, é muito bacana, e falar do conceito de Cash Consulting aliado à inovação, trazendo eficiência no financeiro com automação de processos. Hoje, quando a gente fala de Cash Management, não tem como a gente falar só de gestão de caixa, né? A gente fala de contas a pagar, contas a receber, existem vários desafios, várias oportunidades, existem vários processos a serem aliados aí. A gente está testemunhando um momento único, acho que na nossa história, muito bacana, a gente está mergulhado aí nessas plataformas de comunicação, as formas de interação humanas jamais serão as mesmas, acho que é muito interessante, né? Eu até participei faz algumas semanas aí de um webinar onde o Vitor Ferreira, vou até citar o nome dele, o gestor de TI do Hospital Moinho dos Ventos, ele comentou, né, que não tem como a gente esperar os mesmos resultados, fazer as mesmas coisas esperando para obter resultados diferentes. Então, a gente precisa inovar, precisa correr atrás, precisa fazer algo novo para conseguir mudar, buscar inovação. Então, a ideia da ferramenta do Cash Consulting através de um olhar consultivo sobre o Cash Management, ser um meio, ser uma ferramenta para chegar no final, que é a automação dos processos. É ser uma ferramenta para mostrar como a automação vai trazer a eficiência no departamento financeiro. Então, aonde que nós podemos ajudar? Aqui, tangibilizando essa coisa, esse conceito do Cash Consulting. Então, aqui são 3 pilares que a gente trouxe. Então, redução de custos e eficiência, segurança corporativa e gestão. Então, quando a gente fala de eficiência e redução de custos, nada mais é do que tornar as rotinas, o dia a dia, muito mais ágeis, mais eficientes. Isso é básico quando a gente fala de automação. E são meios para a gente tornar a gestão mais eficiente. Basicamente é isso, quando a gente trata de automação de processos. E aí, lógico, quando a gente traz o conceito de automação, trazendo o olhar consultivo, quando a gente fala com as pessoas nas empresas, sempre tem um pouquinho de receio, né? Puxa, automação, eficiência, corte de pessoas, né? Aquela coisa. Não é isso, né? Os bots de automação, os robôs, até não vou dar spoiler aqui, depois o Fernando tem mais propriedade para falar sobre isso, mas os robôs, os bots, a automação, ela não vem para substituir as pessoas. As pessoas, a automação, ela serve para isso, ela serve para justamente fazer com que as pessoas elas se foquem em cada vez mais estar criando, pensando, inovando, planejando.
né? Os bots de automação, a função da automação é cada vez mais substituir não as pessoas, mas sim as suas rotinas e os seus processos, as rotinas repetitivas das pessoas. Tudo aquilo que está sujeito a erro humano, a falha humana, tudo aquilo que impacta na segurança corporativa, tudo aquilo que traz ineficiência nos processos, é isso que a automação vem fazer. Por isso que a gente coloca a automação aliado aqui a uma visão consultiva e lá no final, chegando nesse processo de automação com uma palavra-chave nisso tudo, aí a gente vai trazer o grande ganho aqui nesse processo todo. E aí o Cash Consulting, ele trabalha basicamente em 2 pilares aqui de atividade. Primeiro, no mapeamento das atividades propriamente ditas, e aí a gente gosta de falar aqui que nós somos muito simples e muito diretos. Nós trabalhamos numa abordagem consultiva, logicamente, mas uma atividade por vez. Porque não adianta nós queremos abraçar o mundo, querer olhar a empresa inteira. Não, vou olhar todo contas a pagar, vou olhar todo contas a receber, e vocês já vão entender por que nós não gostamos de olhar toda a empresa. Nós gostamos de ser assertivos e objetivos. E aí, depois disso, nós vamos trazer, depois um mapeamento de atividades, que é conversar com as pessoas que vão nos trazer esse input, as sugestões, né? O que acontece dentro da empresa, naquela atividade, como ela é feita, como é executada, como o processo acontece, como se desdobra aquele processo no dia a dia, o que é bom, o que é ruim. E é bem bacana, porque às vezes a gente se surpreende quando chega numa empresa e a pessoa envolvida no processo, ela abre o seu coração. Ela diz para a gente o que funciona bem e o que é mais surpreendente, o que não está legal. Esses são os inputs mais valiosos que as pessoas envolvidas nos processos, elas nos trazem, né? E é ali que a gente consegue trabalhar depois trazendo, aí vem o segundo passo, que é a análise diagnóstica, que é trazer esse olhar consultivo para dentro da empresa e aí trazer uma análise comparativa com o que são os benchmarks, né? Com o que são as melhores práticas do mercado, e aí a gente consegue trabalhar, né? Olha, o seu processo hoje, XPTO aqui do contas a pagar, do contas a receber, independente da atividade que tenha sido mapeada, ele funciona dessa forma, e nós temos a seguinte sugestão, com base nas melhores práticas de mercado, e aí vem o terceiro ponto, que é o que nós gostamos de fazer, que é a nossa atuação, que é estratégica. E aí o que a gente chama de atuação estratégica modular? E aí eu mostro para vocês aqui. O que nós vamos resolver, né? Nós precisamos tratar saber a causa da dor, né? Porque tratar o sintoma não vai curar a doença. Então a gente precisa saber a causa da dor. Saber a causa da dor é essencial, né? E a partir de um diagnóstico preciso é que a magia toda da inovação vai acontecer. Como eu falei anteriormente, né? Impactando as pessoas e tornando essas pessoas que estão envolvidas no dia a dia da empresa, é isso que vai tornar as pessoas motivadas, eficientes no dia a dia. Então, a 4 mãos esse trabalho acontece. Aonde que nós vamos atuar? E aí nós precisamos discutir quais as possibilidades de trabalho nós temos, com base no mapeamento, por onde que nós vamos começar. E aí, como eu falei, nós gostamos de trabalhar de forma objetiva, de forma simples, de forma direta. Atividade por atividade, porque aí nós conseguimos aí fazer entregas rápidas. Essa atividade está mapeada, nós sugerimos trabalhar dessa forma, e aí temos a sugestão de automação dessa forma, e aí uma implantação também é rápida. Consequentemente, nós conseguimos, depois de uma implantação rápida, medir o resultado, né? E aí, para finalizar, eu trouxe aqui um exemplo prático do que nós chamamos do slide da esteira da automação. E aí o Cash Consulting ele trabalha da seguinte forma. Nós trouxemos aqui 3 exemplos de atividades corriqueiras no departamento financeiro de qualquer empresa. Tá? Uma primeira atividade aqui relacionada ao departamento de contas a pagar, normalmente, que é o cadastro e pagamentos a fornecedores. Uma segunda atividade, que é uma atividade de conciliação de recebimentos. E uma terceira atividade, que é a atividade de faturamento.
Então, como é que funcionaria? Nós entraríamos mapeando a atividade. Então, no primeiro exemplo, cadastro de pagamentos. Não é raro nas empresas, nós temos atuação manual de input, de cadastro por exemplo, dados bancários de fornecedores. Isso é super comum nas empresas. O que você tem? Tem falha humana, tem erro de digitação, e aí você tem pagamentos que são devolvidos, e aí existe risco de imagem, né? Fornecedor que acaba não recebendo seus recursos, e tem uma série de problemas nesse sentido. E aí tem um segundo ponto, risco de fraude. Né? Aquela pessoa que usa de uma fé, o fraudador entra em contato, às vezes você tem até estagiário, isso acontece nas empresas, estagiário envolvido no processo, uma pessoa menos experiente, acaba recebendo informação de um dado bancário, acaba alterando no sistema, não porque tenha má fé, pessoa de dentro da empresa, mas porque recebe a informação do fraudador, por inexperiência, acaba fazendo alteração no cadastro, e aí pronto. Né? No próximo pagamento, o fraudador acaba recebendo o recurso, que seria o recurso do fornecedor. Quando você tem esse processo automatizado, vamos dizer, através de um acesso restrito, com login e senha, através da web, por exemplo, onde o fornecedor apenas tem o acesso para fazer o seu input de informações, de dados cadastrais, de dados bancários, que são super sensíveis, e isso integrado com o sistema da empresa, por exemplo, pronto. Né? A segurança é muito maior, isso funciona super bem. Da mesma forma com os pagamentos propriamente ditos. Fluxo de pagamentos tem que ter um mínimo de input manual possível. Quando você tem integração de sistemas, intercâmbio de arquivos eletrônicos com os bancos, puxa vida, isso funciona muito bem, as rotinas são otimizadas, né? O intercâmbio de arquivos ele funciona 24 horas por dia, normalmente, com os bancos, 7x7, então você não precisa de funcionário chegando mais cedo, saindo mais tarde, aquela coisa toda, né? Então, é muito bom, tem eficiência todo o tempo ali no contas a pagar. Então, do ponto de vista de segurança e do ponto de vista de eficiência também. Na conciliação, da mesma forma. Você não precisa ter funcionário quando você tem automação. Lógico, eu não estou falando que você mandou o funcionário embora, não é isso. Mas você não precisa ter o funcionário no sentido de ter o funcionário fazendo a intervenção manual na conciliação. Seja 100% da conciliação, seja parcialmente fazendo a intervenção pontual ali quando tem algum tipo de discrepância na conciliação. Tá? Isso aqui vale também para baixa de pagamentos. No caso do cliente, né? O cliente fez um pagamento, esse pagamento não foi acusado pela empresa, e aí fica aquela coisa, né? O cliente diz que pagou, a empresa diz que não recebeu. Puxa, tem um risco de imagem aqui, é muito chato quando acontece isso. E tem outra situação também, que é o que nós comentamos, né? Aquela situação do funcionário ter que chegar mais cedo porque tem que fazer a baixa dos pagamentos recebidos, né? A baixa dos clientes que pagaram no dia anterior, né? Ou ter que fazer a crítica daqueles pagamentos que não baixaram automaticamente pelo sistema. Então, tudo que você conseguir automatizar, colocar na esteira da automação com relação ao processo de conciliação e baixa de pagamentos, por exemplo, puxa vida, é ganho de eficiência. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, está aqui o processo de faturamento, né, gente? É um processo que é super sensível também, envolve diretamente aqui redução de custos, porque a gente está falando do fluxo de caixa, é um processo que também é super comum, tem envolvimento de digitação, tem envolvimento de pessoas aqui no fluxo de faturamento, e aí quando a gente fala aqui é erro de digitação mesmo, então processo de falha na geração de nota, e aí tem cancelamento de nota, e aí você tem devolução de mercadoria, é um processo bem complicado quando você tem a questão manual aqui envolvida, né? Então, quando você tem essa possibilidade de ter automação no processo de faturamento, quanto mais integrado o processo de faturamento for, melhor para a empresa,
menor custo você tem, melhor previsibilidade de fluxo de caixa, então o fluxo de caixa é mais eficiente. Tá certo? Então, gente, para finalizar, Cash Consulting, então ele traz esse olhar consultivo, essa é a ideia, e acaba sendo esse link para automação, trazendo essa eficiência, redução de custos, segurança corporativa e cada vez mais excelência na gestão das pessoas e dos processos. Tá certo, gente? Obrigado, era isso que eu tinha para colocar, fico à disposição. Valeu. Júnior, super obrigado, cara. Eu tenho uma questão aqui. Com a nossa experiência, nós temos conseguido fazer uma análise rápida de um processo e parametrizar dentro do Automation Edge e ter em 7 dias um processo funcionando em produção. Isso é verdade? É possível, tá? É possível. Como eu falei, né? Como a gente consegue operar e trabalhar nessa sistemática aqui, vou até colocar de novo o slide, como a gente consegue trabalhar de uma forma estratégica e modular, que seria nessa sistemática aqui, a gente trabalha atividade por atividade. Então, a gente consegue fazer mapeamento de uma atividade em até 2 dias, fazer essa devolutiva e aí fazer a implantação da automação. Então, é perfeitamente factível colocar isso para funcionar em cerca de 1 semana. É factível, sim. Ok, super obrigado, Júnior. Passa o controle para o Fernando, por favor. Opa, claro. Todo mundo me ouvindo? Alto e claro, senhor. Claro. Que atletas. Antes de tudo, né, Cris, muito obrigado pela oportunidade. A gente está aqui falando de automação. Então, a ideia aqui agora, para alinhar bem o que o Júnior estava comentando, a gente falar rapidamente da Automation Edge e mostrar uns exemplos na prática, muito na linha do que... Acho que tem que permitir poderes para mim aqui, para eu poder compartilhar. Tô passando aqui, pera. Sabe que tem uma filosofia do Homem-Aranha, né? Que ele olha, lembra? Do Uncle Ben, ele olha pro... Não o arroz. O tio Ben do Homem-Aranha, ele fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, esse é aquele momento que você tem que ter, vai receber poderes. Agora sim, agora hein? Vai. Que atletas! Deixa eu colocar aqui a apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, vou falar rapidamente, né? Aqui o objetivo é só, como diria o Faustão, né? Um pequeno jabá. Vou me apresentar, falar da Automation Edge rapidamente e depois vou mostrar alguns exemplos, não me atentando muito à questão técnica, mas mais sobre contextualizando na prática aquilo que o Júnior comentou de conciliação, de rotinas do financeiro e etc. Antes de tudo, mais uma vez, obrigado, Cris. É sempre uma alegria a gente poder falar de automação. Meu nome é Fernando Baldin, eu sou o Country Manager. O Country Manager é um nome bonito para o cara que mais tem que vender da Automation Edge no Brasil. Então, eu sou responsável não só pelas vendas, mas pelas operações. Tudo o que acontece de Automation Edge no Brasil é minha responsabilidade de apoiar os clientes, os parceiros, né, que nós estamos aqui com a Futuro, que é um parceiro nosso que está se destacando. Então, meu papel é esse. Falando um pouco agora de quem é a Automation Edge. A Automation Edge é uma plataforma para digitalizar os processos de negócio, seja do financeiro, seja do RH, da tecnologia, da área de operações. A grande visão que a Automation Edge traz para o mercado é que a automação ela não é uma coisa nova na área de tecnologia. A automação existe desde a década de 80. Desde o mainframe já se fazia scripts. A grande revolução que a nossa plataforma traz é que você democratiza o acesso à informação, tanto do ponto de vista de quem pode criar essas automações, quanto do ponto de vista de como você faz para gerenciá-las. Então você tem uma plataforma, um portal que faz a governança dessas automações, você tem capacitações, treinamentos e um ecossistema de parceiros que apoia os clientes nessa jornada da automação. E isso sim, né? Então o produto ele é uma parte de todo desse ecossistema. E a solução Automation Edge ela é composta de 4 grandes pilares de tecnologia. O primeiro pilar é RPA, que para nós, a gente define na Automation Edge, RPA é sempre quando eu uso interface do usuário.
Essa é a definição que nós damos, né? Sempre que eu vou usar um caminho que foi pensado para o usuário, nós chamamos de RPA, né, que seria o Robotic Process Automation. Embaixo do RPA, nós já temos IT Automation, ou IT Process Automation, que é toda vez que nós automatizamos usando a interface de sistemas. Então, são APIs, são consultas de banco de dados, são comandos, né, de scripts mesmo que você pode embarcar e usar mesmo dentro da plataforma. Cada um tem sua característica, vantagem e desvantagem. No azul é a nossa pilar de dados, onde eu vou me conectar, vou tratar dados, vou fazer OCR de documentos, né, tratar essas informações. E o cognitivo é onde a gente adiciona a camada de inteligência artificial, que você pode agregar no seu processo. Então, tudo isso pode ser, todos esses elementos podem estar no mesmo processo. E de uma forma muito simples. A Automation Edge é uma empresa indiana que veio para o Brasil em 2017, final de 2017, começo de 2018, e já se destaca no mercado com vários reconhecimentos que nós vamos ver um pouco mais para frente. Aqui são alguns números que nós temos, né, uma expressão de vários clientes, uma série de reconhecimentos da área de consultorias como a Forbes e o Gartner. E em agosto do ano passado, nós nos fizemos presentes no quadrante mágico do Gartner, o Gartner é um instituto de pesquisa na área de tecnologia que sempre está associando e verificando as empresas que ele entende que tem um potencial, que tem representatividade global. Então, a Automation Edge estava lá, né, nesse relatório. O que nós temos como Automation Edge, como a mensagem principal para o cliente? Né? Nós somos uma abordagem em nuvem de automação, então nós trazemos agilidade. Nós temos um modelo muito simples, nossos parceiros levam para os clientes um modelo muito simples para ele entender quanto vai gastar, quanto não vai gastar. E nós temos escalabilidade. Né? Por estar em nuvem, você consegue crescer, se desenvolver sem ter que vender a empresa para isso, ou seja, é um modelo economicamente viável e é um modelo que tecnicamente suporta. Nós temos clientes na Índia, nos Estados Unidos, que tem 200, 300, 400 robôs rodando. Então, realmente é comprovado essa nossa tecnologia. Falando aqui, antes da gente entrar na área prática, alguns cases da Automation Edge. Então, nós temos um cliente que é a Gavilon, que é um case que saiu na mídia, onde a gente fez toda a automação de rotinas de conhecimento de transporte eletrônico, da parte a gente chama de troca de nota, que é todo um processo que eles têm fiscal, financeiro, para que eles possam operar. Então, a Gavilon, por ser uma trader agrícola, ela tem um fluxo de notas muito grande. Ela compra e vende, né, muitos grãos e o robô hoje faz uma boa parte desse trabalho. Um outro case interessante é a Marco Polo, né, um cliente nosso também na área industrial, que tem crescido vertiginosamente. Interessante da Marco Polo é que eles têm crescido de uma forma independente. Então, é um cliente que começou em janeiro deste ano e ele está fazendo os workflows por ele. Ele fez uma capacitação, o time dele já está se desenvolvendo. Eu acho que esse número aqui já está até um pouquinho defasado, porque eles realmente têm acelerado muito. Então, mostra como o cliente consegue desenvolver essa autonomia, né, e consegue ter essa capacidade. Oi, Fernando, Cris, desculpa te interromper, mas eu acho importante. Você considera um dos nossos fortes na nossa ferramenta, na Automation Edge, a capacidade que o cliente tem de operar por si só, ou seja, não é uma plataforma que vai adquirir e vai casar com um fornecedor, é assim que funciona? As plataformas da RPA, elas desenvolveram esse modo mais amigável, né, de uma forma geral. E na Automation Edge, a gente tem feedback muito do mercado, que é muito simples. Né? Vou mostrar aqui daqui a pouco. Ele é quase intuitivo. Então, uma breve capacitação, né, um treinamento que é 16 horas, o cliente já começa a desenvolver, né, na parte técnica. O que a gente vê no mundo de automação é que os parceiros agregam muito no conhecimento de negócio. Então, é como se o cliente quisesse inventar a roda. Ele pode fazer um curso e inventar a roda. Mas ele pode chamar um parceiro que já fez aquela roda 100 vezes, porque uma coisa é construir um robô, outra coisa é botar ele em produção. Esse ciclo que o parceiro agrega, porque ele já tem o know-how, já sabe os pontos, se trabalha com o sistema TOTS, trabalha com SAP, se trabalha com os contextos diferentes, aí essa curva de aprendizado o parceiro agrega, né? Mas a construção, de fato, ela é simples e rápida. Ok? Respondido, Cris?
Respondido sim, porque minha intenção é mostrar um pouco de... Cara, a ferramenta é tão simples que, com o tempo, se for de vontade do cliente, ele pode desenvolver isso dentro de casa. Ele não vai precisar de um especialista nisso, e a gente está falando aqui sobre processos financeiros. Na experiência que a gente tem tido, quando sobra tempo para o analista analisar, né? Uma vez que a gente automatiza, ele consegue fazer a manutenção desses processos por si só. Ele mesmo consegue fazer isso porque a ferramenta é amigável. É verdade. E aqui, para finalizar, né, esses aqui são os processos que a Automation Edge tem, né, implantados aqui no Brasil, né? E os dados de pesquisas feitas no Brasil corroboram um pouco com o que a gente vê no nosso parque. Então, no Brasil, o que mais se automatiza é financeiro, RH e TI. E você vê que isso é expresso, né, nos processos que foram implantados aqui pelos parceiros. Então, isso traz uma visão de que realmente o financeiro, e a gente percebe que é muito onde está a repetição de processos, né, onde há rotinas, né, você percebe essa característica. Agora, vamos mostrar alguns exemplos aqui, né, na prática do que é essa automação. Então, isso aqui que a gente está vendo eu vou só ocultar esses controles de união para eles não ficarem mexendo o saco. Vou mostrar aqui 4 exemplos. Esse aqui que nós estamos vendo é o estúdio. Como eu comentei, não vou me ater muito assim, né? Vou mais mostrar a mágica e não vou contar muito do backstage. Mas aqui é o estúdio onde a gente cria os fluxos de uma forma bem visual. Você está vendo aqui que é um arrasta e solta, né? Você vem aqui, arrasta, solta, conecta. Então, é bem visual, né? A própria estrutura que fica é uma documentação, né? A gente recomenda que o cliente vá sempre botando os nomes corretos, porque aí fica praticamente a documentação visual do processo. Então, vou botar aqui um processo que ele é um pouco mais financeiro, mais RH, assim, né? Então, isso aqui é aquele cliente que tem que validar, você fez uma venda, você tem que validar se o CPF dessa pessoa, ou você tem uma lista, se são CPFs válidos, se eles são regulares, né? Então, aqui é um exemplo, né? Isso é muito comum também na área de RH, onde a gente vai validar se aquele CPF é válido. Fui aqui no site da Receita, vocês viram ali que tem uma magiquinha, né? O robô nosso, ele quebra aquele CAPTCHA, a gente chama de quebrar, mas ele passa pelo CAPTCHA, e ele pega as informações aqui. Eu botei aqui para ficar exemplo, ó, nome do Fernando, e a situação, graças a Deus, estou regular, né? Senão ia ficar feia a foto. Um outro exemplo, né, que eu quis trazer aqui para nós era o exemplo de buscar uma nota fiscal. Isso é muito comum, né? Então, eu construí isso aqui no robô, né? Então, o robô, vamos dizer que você tivesse as variáveis de notas fiscais que você quer buscar aqui na Prefeitura de Curitiba. Ou poderia ser serviços de notas fiscais como brokers, né, de NFA. Isso é muito comum na área industrial. Então, você veja aqui, ele está entrando, ele vai salvar essa imagem. O robozinho vai salvar com uma variável, que é um número da nota, né, que eu construí. Está lá, salvou a nota fiscal. Poderia ter uma lista de 100, de 1000. Muitas vezes nas empresas até alguém que fica fazendo esse processo, né? Aqui um outro exemplo mais simples, mais comum, em áreas financeiras, que é rotina. Essa aqui, obviamente, é uma parte da rotina, né? A gente já teve muitos clientes que tiveram a demanda de buscar as cotações de dólar, euro, o FIR e inserir nos seus ERPs de forma ou diária, ou mensal, ou semanal. Então aqui o robô rapidamente foi no site do Banco Central, pegou a cotação do dólar, né, tomara que caia essa cotação para a gente poder comprar uns negocinho, né, na AliExpress, não estou brincando. E trouxe, né? Eu trouxe aqui nesse box, né, para mostrar para a gente, mas poderia levar essa variável para frente. Mas o que eu queria mostrar para vocês é eu construí aqui, estou usando aqui um recurso de um grande professor da área de RPA chamado Alex Diogo, que dentro dos seus cursos ele faz um processo de conciliação. Então aqui nós vamos simular o seguinte: o robô vai entrar num website, imagina que esse website vai ter lá um extrato, imagina que ele pode, né? Tem muitos clientes que a gente entra no site do banco, pega lá o Excel com os lançamentos, aí ele vai abrir uma aplicação que estamos simulando aqui que se fosse um RP,
e vai fazer os lançamentos. Depois vai comparar os dois. Então, imagine que aqui seria uma conciliação. Né? Deixa eu só botar esse aqui para cima, para vocês poderem ver. Então, ele vai lá, ele pegou esses dados extratos, né? Imagina que eu peguei esse extrato, transformei naquela tabela e estou começando a lançar no meu RP. Olha lá. Estou lançando no meu RP. Quando vou mostrar depois, né? Ele pega débito e crédito, veja que ele altera débito e crédito conforme está lá na informação da tabela do site. Então, imagine que eu fui lá no banco, peguei as movimentações do dia e estou lançando elas no meu RP ou depois estou validando. Ao final, ele vai lançar aqui e vai comparar se o saldo do site é igual ao saldo do ERP. Né? Então, ele vai lançando. Oi? Oi, a gente está falando, por exemplo, de coisas que o financeiro às vezes não gosta muito de falar, né? A estrutura de banco de dados, etc. Uma vez que isso está montado, isso fica fluido, né? É montado uma vez só. Então a gente está falando se o cliente estiver usando TASI, MV, o que ele estiver usando, a gente consegue conectar. Exatamente, exatamente. Aqui eu uso essa aplicação, né, do meu amigo Alex Diogo, que eu acho muito legal, simulando um RP, né? Faz de conta que eu não tenho um RP aqui, mas seria a mesma lógica, né? Eu estaria lançando o crédito débito. Eu vou mostrar depois ali de onde é que vem essas informações. E aqui ele está lançando, ele vai pegar essa informação e vai comparar, né, com os dois. Deixa eu ver, já está aqui, ó. Saldo banco, saldo ERP. O que aconteceu aqui? Vamos ver por baixo da coxinha aqui. Então ele abriu a aplicação primeiro, foi lá, abriu o browser e pegou essa tabela aqui. Ó. Então essa tabela seria como se fosse a minha tabela do que eu coletei lá. Né? Então nessa tabela, naquele endereço que a gente viu, seria o nosso extrato. Então, se a gente entrasse lá, a gente veria exatamente essas informações aqui. No caso, eu peguei essa tabela toda e peguei, né, o valor que aqui está. Poderia ter somado, né, não precisa ter pego o valor como está ali, poderia ter somado. Uma vez que eu fiz isso, aí eu entro no processo que é inserir esse workflow aqui. Ele é um workflow que está inserindo lá cada transação no RP. Então aqui a gente construiu um loop. Né? Eu pego todas as transações e encaminho para ele transacionar, e ele faz um de cada vez, uma linha de cada vez. Ele põe 5, 10, etc. E lá vai gerando um saldo. E no fim aqui eu comparo a variável saldo banco, que é a total, com o saldo RP que eu peguei lá da aplicação aqui no Get Value, que está aqui. Então um exemplo assim, né, Cris, aqui é mais ilustrativo, para mostrar um robô fazendo uma parte da conciliação ou fazendo uma atividade de uma área financeira. Então a ideia era mostrar isso, né, assim, rapidamente, para não exceder o tempo, e demonstrar como a automação pode construir e mudar a forma que as pessoas trabalham, para que, como você comentou, né, as pessoas não percam tempo digitando cada movimento, e sim analisando aqueles movimentos que o robô identifica e fala, olha, tem um movimento aqui que está no banco e não está no RP, ou tem um movimento que está no RP e não está no banco. O que aconteceu? Aí entra o nosso querido ser humano, porque tem que investigar. Né? Fernando, eu queria que você contasse para a gente, ou repetisse, né, para mim, no caso, qual a experiência que você teve num hospital onde você trabalhou recentemente com a plataforma, lembrando que, puxa, se a gente tem algo muito corriqueiro, né, algo muito que você executa várias vezes durante o dia, por exemplo, né, a realidade de um hospital no Brasil, né? Boa parte do seu movimento é com planos de saúde. A gente sabe que tem a elegibilidade dos planos, etc., mas tem uma documentação que tem que ser repassada, né? E isso volta certamente em glosa. Glosa quer dizer que o seu fluxo de caixa está depreciado, vou colocar dessa forma, né? Vai ser afetado. Você pode falar um pouquinho do resultado dessa aplicação? A gente tem a gente tem clientes da área da saúde. No Brasil, um dos aspectos que mais os clientes dessa área, principalmente de hospital, né, precisam de apoio é na gestão de convênios. Né? Todo aquele ciclo que envolve, porque o hospital normalmente ele tem vários convênios. E cada convênio tem um processo para essa tratativa de glosa.
uns é um site A, outro é o site B, um no site A tem que fazer de um jeito, o outro no site B tem que fazer de outro jeito. Então, o que a gente percebe, né? Que muitos clientes buscam o robô para ajudar tanto na monitoração, né? Ele vai estar todo dia, ver o que tem de glosa, etc., quanto na tratativa. Porque tem atividades da glosa que são simples, né? Então, o hospital tem uma regra, se for em tal condição, já manda para frente, já faz pagar dessa maneira, etc. E tem outros que já são, não, peraí, aqui não. Aqui você dá uma analisada. E o robô, ele permite, então, que você ganhe escala nisso, você ganha escala nessa tratativa de glosa, você dá uma amplitude maior, você não precisa mais depender do horário de trabalho das pessoas. E um grande ponto que eu sempre digo para processos complexos que existem em muitos hospitais, né, que são muitos cadastros, muitas regras de negócio, muitas variáveis. Quando você constrói um robô que faz que essas regras de negócio estão aqui, né, então aqui você constrói regras, filtros, se for isso vai para lá, se for isso vai para cá. Quando você constrói isso, você consegue garantir a padronização da atividade independente de quem está executando ela, ou quem está gerenciando. Isso parece ser uma coisa, às vezes, até boba, mas é incrível como nós, no Brasil, não contabilizamos o erro, né? O custo do erro. Quantas vezes uma pessoa nova chega numa função, ela consome o tempo da outra. Aí existe um tempo de erro que a gente aceita, né? Pô, está começando. E o RPA elimina tudo isso para a camada padronizada, repetitiva, né, e rotineira. Então, é nesses cenários aí, né, então, tanto nessa gestão de convênios, como todo e outro qualquer... Por exemplo, existe um projeto nos Estados Unidos da Automation Edge que eles ajudaram no pré-cadastro. Então, o hospital permitiu que a pessoa se pré-cadastrasse no mobile, na aplicação mobile, só que eles não conseguiam integrar essa aplicação mobile com a plataforma lá de gestão hospitalar. Aí o RPA fazia essa camada, ele pegava aquela demanda, pré-cadastrava a pessoa, devolvia uma informação de status, ou seja, sem grandes esforços tecnológicos de integração, vamos fazer uma API, o hospital conseguiu agregar um novo serviço para o seu público. Importante dizer, Fernando, que isso é muito rápido, né? É rápido. Sim, sim, com certeza. Não preciso sair instalando coisa, não preciso fazer três cotações para contratar um fornecedor, isso não existe aqui. E até fazer um adendo aqui também, né, Fernando? É fantástico do ponto de vista assim, de eficiência e a questão da segurança também, né? Porque não são raras as situações que acontecem de... Tanto a questão de intervenção ali, como eu falei, né, manual, direto, input, mas a questão de manuseio de arquivo, aquela situação que acontece quando tem intervenção manual, né? E a automação elimina tudo isso, né? Exatamente. A gente diz, né, que a automação ela tem uma função de cocriação de uma nova forma de trabalho. Isso é o quê? Muito além do que vamos copiar como a pessoa faz, vamos fazer um robô fazer o que essa pessoa está fazendo, não é isso. A cocriação da nova forma de trabalho, e você percebe isso em clientes que eu tive a oportunidade de conhecer na Índia, que já estão com 100, 200 robôs, etc. O cliente ele começa a separar o que é trabalho de robô e o que é trabalho de gente. Então, a cocriação, porque não é a questão não é substituir, a questão é como que a gente tira o melhor de cada um. Como que eu ganho escala em processamento e escala em análise? Só usando melhor o tempo que existe das pessoas. Né? Então, essa é a grande revolução. Né? Vai muito além. A redução de custo é quase que um efeito colateral, mas eu diria que a padronização, a redução do erro, a otimização de recursos, etc., é o que leva de fato, a redução de custo. Né? Muito mais do que só a substituição simples e pura de uma pessoa por um robô. Perfeito. Senhores, agradeço muitíssimo. A nossa intenção era fazer um teaser, né, do que a gente é capaz de fazer na direção de trazer eficiência dentro da área financeira com a automação de processos. A gente pode falar muito mais sobre isso. Nós temos previsto mais 3 capítulos mostrando cases efetivamente, a ferramenta funcionando, tem outras coisas que vão derivar dessa apresentação. Então, novamente, gratidão pela presença e energia de vocês. Muito obrigado, José Antônio.
Muito obrigado, Fernando. E a gente se fala na sequência. Um forte abraço para vocês. Um grande abraço, obrigado, Zé, obrigado, Cris, tudo de bom.